Muito bem. Sejam bem-vindos, né, a essa manhã, com belos debates, começando com uma mesa bem plena. E sim, vamos fazer o sorteio da pontualidade para quem chegou, né? Tuca já está conferindo o número, mas deixa eu ver alguém para me ajudar a fazer o sorteio. Tem alguém com menos de 20 anos aqui, só para a gente saber se tem... Ah, tem alguém com menos de 50... Opa, desculpa. Tem alguém com menos de 25? Ah, vai lá, jovem, se você não tiver menos de 25... Então venha para cá. Você vai me ajudar a fazer o sorteio, então, de pontualidade. E se for o seu número, você fica com o direito de ganhar o prêmio também. Agora me conta, qual é o seu nome? Isabelle. De que instituição você é, Isabelle? Do Einstein. Olha só. E o que você faz lá hoje? Eu sou responsável pela gestão de tutoria no Einstein. Então, dentro do EAD, acompanhamos, capacitamos, gerimos todos o banco de tutores EAD e acompanhamos eles até o final do período. E o Einstein está forte, está dando notícias boas. Você está gostando de trabalhar lá? Ah, sempre foi, né? O motivo de orgulho para todo mundo. Então, eu que nunca imaginei entrar no Einstein, quando entrei, nunca imaginei ir para o ensino, porque eu sou formada em psicologia, então acho muito difícil um psicólogo se formar pensando em ir para a educação logo de cara. Então, eu tenho me realizado cada dia. Que legal. Seu chefe está aqui? Não tá, mas eu tenho colegas aqui que também vão transferir. Por favor. É muito bom. Palmas para ela, então. E vamos ver, vamos lá, saculeja, mexe e pega para cá, para lá. Tem que mostrar que não tem nada nas mangas, o professor Lito desconfia. Nada nas mangas. Esse é seu daqui, então vamos conferir aqui. Vamos ver, vai que é, né? Deixa eu ver, vamos lá? Que número foi? 2514. 2514, por favor. Muito bem. Temos o brinde. Muito obrigado. Esse pode ficar, porque, infelizmente, né? Vai ter outro sorteio? Vai ter outro número daí. No final do dia, daí tem outro número. Perfeito. Uma foto, meu caro, parabéns, né? Obrigado. Tudo bem, fica à vontade. Tudo bem. Então, hoje, sejam bem-vindos, né, ao 17º Seminário Nacional ABED de Educação à Distância. E o tema desse ano, planejamento, gestão e qualidade para programas EAD. E agora eu quero convidar os participantes dessa mesa para compor essa plenária, em que vamos discutir sobre gestão de indicadores EAD para qualidade na jornada acadêmica. E sim, a gente acompanhou a organização movimentando. Não foi fácil propor e acompanhar as mesas, não é verdade, Tuca? No sentido de que a organização exigiu conversas, reuniões, alinhamentos e provocou até uma certa concorrência para ver qual mesa seria melhor. Então, nós não queremos fazer por menos, caprichamos, e eu vou dizer que a concorrência, o Vianney está por aí, eu sei que o Vianney se preparou muito bem, vocês vão gostar muito da mesa dele, sei que a Karina se organizou bem também, todo mundo, mas a nossa jornada traz boas notícias. E para compor a nossa mesa, olha só quem chega aqui com a gente, Armando Lourenço, por favor, doutor e mestre em administração pela FEA, pós-graduado em filosofia pela PUC, professor pela FIA, Casa do Saber USP, diretor Latam Sul da IU, presidente do Instituto IU, mentor e escritor, colunista da revista Veja, com uma salva de palmas, por favor. Bom dia, Armando. Fica à vontade, a gente já vai conversar. E olha só como essa mesa vai enriquecendo. Chamo agora Augusto Portugal, né? Diretor técnico de ensino superior da For Education EdTech, professor, pai e outros detalhes que ele vai contar daqui a pouco. Um currículo extenso, mas trabalha com a Google Workspace desde 2008. Por favor, Augusto, chega aqui, palmas. Fica à vontade. Fica à vontade, Ana.
Se quiser sentar na segunda cadeira em diante, aí fica bom que eu fico aqui na administração, fica tudo certo. Muito bem. E agora, o conhecido, o queridinho da casa, aquele que estudou, cresceu, foi educado e hoje é diretor de EAD, nada menos, nada mais, o fantástico Evandro Luiz Ribeiro, conhecido como Tuca, e para os íntimos, Tuquinha. Ah, já estou sabendo. À vontade. Muito bem. E agora, está muito masculina essa mesa, vamos consertar isso agora. Estamos em 4, para dar conta de uma, porque ela é gigante. Essa mulher já é conhecida entre vocês. Ela é a Jaqueline Lamesa, economista e administradora. Acho que é pouco. Tem que chamar meio São Paulo para discutir com essa moça. É administradora especialista em design instrucional para EAD e em planejamento e implementação de gestão de EAD. Mestre em economia, doutoranda em tecnologia da inteligência e design digital e há 18 anos na EAD. Já foi autora, professora, tutora, coordenadora de curso, coordenadora geral, diretora, e ela já fez até faxina em bitcoins, e ela é tenebrosa. Atualmente integra o Comitê Gestor de Educação à Distância do União Anchieta. Chega aqui com a gente, Jaqueline, com palmas. Muito bom. Agora essa mesa está composta, né? A concorrência que lute, né? E eu vou pedir mais uma coisa, porque hoje você viu que o nosso tema é para falar da jornada do estudante, gestão de indicadores para pensar a qualidade e fazer a jornada do estudante. E a gente quer conectar vocês com a jornada do herói. E aí nós discutimos quais são essas 12 etapas da jornada do herói e decidimos contar um pouco da gestão desse nosso estudante ao longo da jornada desse nosso herói, do nosso estudante. E vocês perceberam que o cinema passou a tratar os heróis, né, com mais humanidade. Começou a olhar para as intrigas emocionais, para os desafios mais humanos, humanizou e personalizou o herói. Ele deixou ser o invencível, né, o indestrutível, e passou aquele que se quebra, aquele que às vezes desiste, que se recompõe e volta, mas vive o drama da vida. Mas que também se diverte e vive a alegria de ser humano. Então, além desse belo, né, currículo vitae, eu queria também humanizar, porque cada um dessa mesa tem uma jornada de vida que o faz um bom profissional. Mas o que é que te torna mais humano? E aí eu começo com Armando. Armando, conta para a gente o que não está no teu currículo, o que te faz ser gente, o que te faz feliz. Bom, tá ouvindo? Tá bem? Bom, eu tenho várias coisas, né? Eu tenho 3 focos, acho que sempre tive. A minha família, eu também me preocupo comigo, com a minha qualidade de vida e com o meu trabalho no campo acadêmico e profissional. Mas o que tem me realizado mais, recentemente, são meus passeios de moto. Esse é o que tenho gostado muito. Acho que esse é o ponto mais diferente, que não está no currículo. Muito bem. E você é aquele que anda naquele corredorzinho aqui em São Paulo, na 23 de maio? Não, eu sou muito medroso, porque eu não sou bom, estou aprendendo, né? Então eu vou ocupando o lugar dos carros, e os carros buzinam muito, essa é a grande verdade. É verdade, né? É o inverso, né? Para quem... eles querem que eu ande lá. Muito bem. Mas olha que legal, um motociclista aqui, né, presente com a gente. E o nosso amigo Augusto, que além de pai, também faz umas aventuras, né? Que eu diria que aí tem que ter superpoder quase, né? É bem mais tranquilo do que o Armando aqui. Nas horas vagas, eu até já trabalhei com isso, na verdade, eu sou escalador. Já fui guia de montanha, mas depois eu mudei para tecnologia e educação. E é mais seguro que andar de moto, você garante? Bem mais. Ainda mais em São Paulo. É? Não tenho muita dúvida, não. Muito bem. Que as cordas aguentem, né? Muito bom. Tuca, Tuquinha, diga pra gente o que te faz humano. Cuidar de 2 filhos, pequenos, de 5, 7 anos. Também gosto muito de culinária, sou apaixonado pela gastronomia, gosto de correr também, pratico as minhas
corridas para tentar equilibrar um pouco de tudo isso. E gosto muito também do que faço, com muita atenção a um olhar especial para os alunos, com essa perspectiva de uma educação humanizadora, que é a nossa missão. E te visitando em Batatais, que prato você vai fazer para a gente aqui? Todo mundo está convidado, a gente já entendeu. Pô, pode escolher. Muito bem. Jaque, conta, nas horas vagas, o que faz a Jaque feliz? Ter as pessoas que eu amo junto de mim, né? Um casamento feliz, uma filha linda, maravilhosa, inteligente, né? Uma mãezinha com 84 anos, né? Uma pet de 10 aninhos, né? A família, e poder fazer aquilo que eu gosto, trabalhar com o que eu gosto, né? Que há 18 anos é com educação à distância. Fenomenal, parabéns, muito bom. Valores, né? Cultura, princípios, lazer, entretenimento. Falando em entretenimento, vamos dar uma recordada, a gente trouxe um vídeo de abertura para criar um pouco mais esse contexto do storytelling que a gente quer criar, e a gente vai falar aí da jornada do herói. Vamos recapitular quais são os 12 momentos dessa jornada? Muito bem. O que Harry Potter, Katniss Everdeen e Frodo têm em comum com os heróis dos mitos da antiguidade? E se eu te dissesse que todos eles são variantes do mesmo herói? Você acreditaria nisso? Joseph Campbell, sim. Ele estudou os mitos em todo o mundo e publicou um livro chamado O Herói com Mil Faces, recontando dezenas de histórias e explicando como cada uma representa o monomito, ou a jornada do herói. Então, o que é a jornada do herói? Pense nisso como um ciclo. A jornada começa e termina no mundo normal do herói. Mas a missão passa por um mundo especial, não conhecido. Ao longo do caminho, há alguns eventos decisivos. Pense no seu livro ou filme favorito. Ele segue este padrão? Situação normal. Aqui é onde começamos. 1 hora. O chamado para a aventura. O herói recebe uma mensagem misteriosa. Um convite? Um desafio? 2 horas. A ajuda. O herói precisa de um auxílio, provavelmente de alguém mais velho, mais sábio. 3 horas. A partida. O herói cruza o portal de seu lar normal e seguro entra em um mundo especial e na sua aventura. Não está mais em Kansas. 4 horas. Testes. Ser herói é um trabalho duro. Nosso herói soluciona um enigma, esmaga monstros e escapa de uma armadilha. 5 horas. Abordagem. É hora de encarar a maior provação, o pior medo do herói. 6 horas. Crise. Esta é a hora mais obscura do herói. Ele enfrenta a morte e pode ser até mesmo que morra, apenas para renascer. 7 horas. Recompensa. Como prêmio, o herói reivindica algum tesouro, reconhecimento especial ou poder. 8 horas. Desfecho. Este pode variar entre as histórias. Os monstros se curvam diante do herói ou o perseguem enquanto ele foge desse mundo peculiar. 9 horas. O retorno. Depois de toda essa aventura, o herói retorna ao seu mundo normal. 10 horas. Nova vida. Essa missão mudou o herói. Ele se sobrepõe à sua vida anterior. 11 horas. Resolução. Todas as tramas do enredo são resolvidas. 12 horas. Situação normal, mas elevada a um novo nível. Nada mais é o mesmo depois que você se torna um herói. Muitos livros e filmes populares seguem esta fórmula antiga muito de perto. Vemos quão bem Jogos Vorazes se encaixa no modelo da jornada. Quando Katniss Everdeen ouve seu chamado para a aventura que movimenta a história? Quando o nome de sua irmã é anunciado no sorteio? E sobre ajuda? Alguém vai ajudá-la em sua aventura? Haymitch. E sobre a partida? Ela deixa seu mundo normal? Ela embarca em um trem para a capital. Ok, então você pegou a ideia. E o que você tem em comum com Harry Potter, Katniss Everdeen e Frodo? Bem, você é humano, exatamente como eles. O mito da jornada do herói existe em todas as culturas humanas e continua sendo atualizado, porque nós, humanos, refletimos sobre o nosso mundo através de histórias simbólicas de nossas próprias vidas. Você deixa sua zona de conforto, tem uma experiência que o transforma e então você se recupera e faz isso novamente.
Literalmente, você não esmaga dragões ou combate Voldemort, mas você enfrenta problemas assustadores da mesma forma. Joseph Campbell disse: na caverna em que você tem medo de entrar está o tesouro que você busca. Qual a caverna simbólica na qual você tem medo de entrar? Testes para uma peça de escola? Testes para o beisebol? Amor? Observe esta fórmula em livros, filmes e shows de TV com que você se deparar. Com certeza você a verá novamente, mas também seja sensível a ela em sua própria vida. Ouça seu chamado para a aventura. Aceite o desafio. Vença o seu medo e reivindique o tesouro que busca. E então, faça tudo outra vez. Tudo bem. E aí, se conectou com as suas experiências, com a sua jornada, com o dia que você se quebrou e foi ali que você se descobriu, com o dia que deu tudo errado e foi ali que uma nova oportunidade se apresentou. Não é diferente para o nosso estudante, tanto para ele chegar ao ensino superior, principalmente porque EAD acaba atendendo um público mais carente, um público que já vem de uma experiência de desafio maior e que, quando se depara com essa vontade de encontrar, de entrar na caverna e descobrir o melhor tesouro dele, ele enfrenta os medos dele nessa jornada, não é? Como todos nós enfrentamos. E aí a evasão, a permanência, os indicadores de qualidade, os indicadores de sucesso acadêmico vão fazendo parte dessa gestão, né, de indicadores de qualidade. Para começar, a gente quer discutir e falar um pouco a dinâmica da mesa. Cada participante terá 15 minutos. E para cada participante eu darei um desafio de 3 das 12 etapas. E aí a gente vai, com eles, fazer essa viagem da jornada dos indicadores, da gestão do nosso estudante, da gestão da IAD. E para começar, a gente vai falar das 3 primeiras etapas dessa jornada do estudante, desse nosso herói. E da gestão de indicadores concomitante, né? Vamos falar desse mundo comum, né? Esse lugar comum que ele está, esse lugar que ele chega, esse nosso estudante. Qual é o perfil? Qual é a persona que está por detrás? Vamos falar desse chamado para a aventura do ensino superior, para a aventura da IAD, e fatídico momento que esse estudante, às vezes, recusa esse chamado, tem sua primeira dificuldade em entender, em como entrar nessa caverna e descobrir. E para falar dessas primeiras 3 etapas da jornada do nosso herói estudante e da gestão de indicadores, Evandro, Tuquinha. Bom, fiquei com esse desafio, então, de iniciar esse nosso raciocínio coletivo com esse que talvez seja um dos grandes desafios para as instituições de ensino, e eu vou tentar traduzir essa ideia da jornada uma perspectiva que corresponde ao estudante enquanto os sentimentos que ele enfrenta, desde a escolha da opção por um curso, e também na perspectiva da instituição de ensino enquanto os desafios de captação, de conversão. Então, dentro dessa linha, aí, considerando as 3 etapas, no final quero tratar um pouquinho sobre uma ideia de indicadores. Então, dentro da perspectiva do estudante, partindo dessa ideia do mundo comum, 2 públicos distintos na perspectiva da instituição para captação. Aquele estudante, aquele candidato, na verdade, que já tem uma predisposição a ingressar em um curso superior. Aquele na qual a instituição deve mostrar alguns indicadores que ela consegue produzir, tais quais os resultados das avaliações institucionais, exemplo do que tivemos ontem, como o ENAD, apesar do susto que levamos ontem em relação aos resultados do ENAD. Então, dentro dessa perspectiva, o que a instituição entrega para fazer com que esse estudante que está no mundo comum, que está a ponto de tomar uma decisão em relação à escolha pela nossa instituição ou pela instituição do vizinho, então nós temos esses 2 desafios. E temos também aquele estudante que está adormecido, aquele potencial estudante, na verdade, que está adormecido. O que nós, enquanto instituição de ensino, podemos fazer para despertar nele, o que apresentar para encantar ele e para mostrar que, ao ingressar em um curso superior, além da sua transformação de vida pessoal e profissional, muitos benefícios virão, tais como empregabilidade e outros tantos que nós poderíamos citar aqui. Então, dentro dessa ideia da fuga do mundo normal, um desafio para nós, enquanto instituições, de levar uma mensagem para aquela pessoa que já está decidida, mostrando
o nosso valor enquanto instituição, os nossos resultados, dos nossos inúmeros indicadores, e muitos de nós, enquanto instituições, utilizamos esses documentos, muitos de nós publicamos as nossas notas de ENAD, etc. e tal, como um diferencial, mas há aquele ainda que está adormecido, e esse talvez não se encante por um conceito 5 numa avaliação do Ministério da Educação, mas talvez ele se encante por um índice de empregabilidade que você consegue mostrar para ele dos seus estudantes que se formaram, de um trabalho social, e a extensão é uma porta que se abre para a instituição cada vez mais se mostrar com o seu real papel enquanto sua função social, promovendo ações na sociedade, trazendo essa perspectiva também para esse estudante, esse candidato, na verdade, que está mais adormecido. Então, entendido esse primeiro conceito dessa fuga do mundo comum, desse primeiro olhar para o que vem, para o desafio, para a jornada do herói, nós temos o chamado à aventura, que é o momento em que o estudante, então, se decide pela nossa instituição. E aqui chega um momento de grande dificuldade, que é a conversão do número de inscritos e matriculados, ou seja, o estudante já deu um primeiro passo, nós captamos aí nos nossos processos seletivos 20, 30 mil alunos, mas quem se matricula são apenas 20, 30%. O que fazer para melhorar essa taxa de conversão? Para fazer com que o chamado à aventura de fato se concretize e a gente possa considerar o estudante inserido de fato na sua jornada. Então, cabe aqui um primeiro trabalho ligado ao relacionamento, a uma análise de comportamento, que a gente já consegue ter alguns indícios mapeando, numas primeiras percepções, dentro das próprias pesquisas que muitas das nossas instituições fazem no processo seletivo, ou seja, como mapear, como trazer informações que vão agregar e aumentar a satisfação para que esse estudante se convença ainda mais. Vencida essa etapa, na qual o estudante está amadurecendo a sua ideia, já fez a sua inscrição, já fez a sua matrícula, um outro grande desafio na perspectiva principalmente da educação à distância. Como acolher esse estudante de modo que toda essa nova configuração de ensino, considerando aquele aluno que estava adormecido, que por vezes 10, 15 anos afastado da escola, ou até mesmo esse estudante egresso do ensino médio, afinal de contas, quando a gente olha para o portfólio de cursos hoje na educação à distância, diferente dos anos 2005, Djalma, quando nós trabalhávamos com os cursos de licenciatura, que era muito fácil você fazer uma propaganda, ia lá na escola, na hora do intervalo, conversava com os professores. Hoje nós temos de museologia a biomedicina, de pedagogia a engenharia. Isso possibilita que a captação ela pegue alunos egressos do ensino médio, mas também pegue aqueles alunos, aquele mais adormecido, talvez com 10, 15 anos aí, longe de uma escola. Então, o que fazer para criar condições de acolhimento para que esse estudante chegue e não se assuste com tudo aquilo que chega? Enquanto plataformas, enquanto processos virtualizados de matrículas, de emissão de documentos, o desafio passa a ser grande. E quanto mais próximo nós estivermos desse estudante, quanto mais conseguirmos mapear o comportamento desses estudantes e promover um relacionamento, mas que um relacionamento que funcione, de fato, para atender as expectativas desse estudante, melhor será esse acolhimento e, na sequência, uma adaptação a um modelo de educação à distância que deriva, que varia de uma instituição para outra, apesar da sua essência, a sua estrutura principal ser muito semelhante, tem aquelas situações que são muito particulares dessas instituições de ensino, e é um momento onde a gente chega para a recusa, onde o estudante pode se assustar com aquilo, e é um dado clássico para nós que trabalhamos com a educação à distância, os 3, 4 primeiros meses de ingresso desse estudante no primeiro ano de curso, a evasão é absurdamente maior em relação à sequência dos semestres, dos períodos posteriores. Então, o que fazer nesse momento que o estudante ainda não tem 100% da sua situação, da sua inquietação resolvida? Que ações criar de acolhimento que possa trazer ele informações homeopáticas até para que ele consiga absorver como funciona uma plataforma, como ele deve se comportar enquanto estudante. Nós fizemos uma análise, pesquisando o perfil dos estudantes, só para exemplificar, e surgiu um problema muito sério.
Em torno de 65% dos estudantes preferem o livro físico em relação ao livro digital. Tivemos que construir toda uma narrativa mostrando a importância da biblioteca virtual, considerando todo o universo de obras que ele tem à sua disposição. Justificamos com base no embasamento da legislação hoje que possibilita isso para tentar vencer esse desafio, para que o estudante não evada por esse motivo, que é um motivo, assim, de certa forma, até fácil de resolver, considerando o que nós temos disponível de acervo. Basta uma pequena adaptação, pelo menos do nosso ponto de vista, o interesse para que ele resolva essa situação, e entre outros tantos problemas, situações que eu poderia citar aqui para vocês, nesse período aí que chega até um estudante pronto em sala de aula virtual para poder dar continuidade na sua jornada. E a sequência dessa jornada entra a fala dos meus colegas, complementando com situações, de acordo com o que foi proposto aí dentro dessas 12 etapas, mas que é possível a gente entender e estabelecer essa forte relação que existe dentro desses altos e baixos dos estudantes. Ora vai ser o ENAD, ora vai ser um estágio, ora vai ser o TCC, mas como nós, enquanto gestores, analisar nessa perspectiva total da jornada, do início ao fim, da inscrição ao diploma, que indicadores podem sustentar uma melhoria contínua dos nossos processos. E para tentar trazer alguma ideia desses indicadores, eu dividi em quatro partes, assim, para tentar mostrar de forma semelhante a essa ideia de jornada. O primeiro deles eu utilizei aqui indicadores estruturais, são aqueles indicadores de desempenho, que é tudo aquilo que vem do Ministério da Educação para despertar o interesse naquele cara que já quer ser um estudante de um curso de graduação. Mas também tem outras, como eu já citei anteriormente, a questão do próprio papel social da instituição, ou seja, o que nossas instituições estão fazendo para a sociedade. A extensão universitária chega como um elemento muito importante para que a instituição rompa os seus muros e saia cada vez mais para a sociedade, e esse é o foco principal desse projeto de curricularização da extensão. Numa segunda área, uma área um pouco mais técnica, que são aquelas áreas processuais, muito voltada à questão do atendimento. Hoje nós carecemos muito de tempo de resposta na educação à distância, de tutoria, de processos acadêmicos, como emissão de documentos. Então, assim, quais indicadores nós podemos estabelecer para medir o tempo médio de atendimento, tempo médio de espera, tempo de primeira resposta? Enfim, há uma série de ferramentas que nos ajudam a manipular, a trabalhar esses dados para que cada vez a gente diminua mais o tempo de atendimento, que hoje pode ser um problema para muitas das instituições. Tanto na perspectiva de um contexto mais acadêmico, processual, mas também, num contexto mais processual, do cotidiano burocrático, digamos assim, do registro acadêmico e tudo que está por trás disso, mas também numa perspectiva acadêmica. E o Vianney vai nos trazer, dando um spoiler aqui, me perdoe, Vianney, alguns dados interessantes desses momentos de maior insatisfação ou maior inquietação dos estudantes. Então, calha muito bem com essa questão dessa análise de indicadores. Uma terceira área, aí uma área mais acadêmica, que entra o ENAD com maior propriedade, a evolução da aprendizagem, como nós estamos avaliando, de que forma que nós extraímos indicadores. Não quero pontuar nenhum ou outro indicador, acho que cada instituição tem as suas formas de encontrar esses indicadores. A questão do desenvolvimento das habilidades e competências também, nessa relação direta com o acadêmico, e o comportamento desse estudante, ou seja, o engajamento, a relação do estudante com o tutor, de que forma que isso está acontecendo, do tutor ou com o professor. Então, dentro dessa perspectiva acadêmica, considerando, então, uma perspectiva mais estrutural, a forma com que nós entregamos todo esse contexto de indicadores para a sociedade, de que forma que nós nos resolvemos enquanto questões mais técnicas, principalmente ligada à parte de infraestrutura e de atendimentos, como é que estão os nossos indicadores acadêmicos, e aí o ENAD é ou não é, talvez, uma boa referência. Por fim, para alimentar essa primeira parte, o que eu chamei de indicadores de resultados, que aí seria, por exemplo, a taxa de diplomação, 1.000 alunos matriculados em pedagogia no ano de 2019, quantos tiveram efetivamente o seu diploma emitido no ano de 2022 ou 2023? 800. Como fazer para melhorar essa taxa de diplomação, os índices de empregabilidade dos nossos estudantes, os índices de produção científica, até que ponto nós conseguimos avançar
no fomento à produção científica dos nossos estudantes, que muitas vezes, principalmente nos casos das faculdades e centros universitários, que não têm essa obrigatoriedade, acaba não sendo tão exigido quanto uma universidade. A própria questão do aperfeiçoamento profissional, a sequência, na verdade, na sua carreira, pós-graduação, mestrado, doutorado, tudo isso são indicadores que vão possibilitar que lá no primeiro momento da captação a gente consiga trazer uma boa imagem para encantar esse candidato, tanto aquele que já está predisposto a se matricular, quanto aquele que está adormecido. E por trás de tudo isso, para finalizar a minha fala, que eu acho que é a função principal de nós, educadores e das nossas instituições de ensino, é a transformação do ser humano, para que esse ser humano consiga levar aquela mensagem que é fomentada dentro da nossa identidade, dentro da nossa filosofia de trabalho, para que ele possa melhorar o seu entorno. E nós, quando falamos em educação à distância, estamos falando do Brasil e do mundo, porque estamos aí presentes não só no nosso país, mas em diferentes países também, levando essa mensagem de uma educação brasileira, de uma educação à distância de qualidade. Nós estamos aqui para discutir isso, apesar do pequeno susto que levamos ontem em relação aos índices do ENAD, mas eu acho que é isso, nesse primeiro momento, nesse arranque, toda essa preocupação e tudo isso como possibilidade de coleta de possíveis indicadores para construir aí um grande mapa que possibilite um melhor entendimento do nosso relacionamento com o estudante e do seu comportamento para que a nossa entrega aconteça como nós todos desejamos. Muito bem, Tuca, obrigado. E olha só, falando dessa primeira etapa da jornada do nosso herói estudante, você trouxe um elemento que é importantíssimo, né? Esse estudante precisa ser ambientado, porque ele vai enfrentar vários medos, e dentre eles eu não vou dar conta, meu tempo, não é que são os indicadores de evasão, né, que a gente vai aprofundando, mas quais são os principais motivos, né? Não vou conseguir pagar, não vou ter tempo para... Não vou ter tempo? Exato. E não vou dar conta, né? Então, a importância de fazer esse acolhimento, trazer ele para perto e conduzir ele para ele se encorajar, né, a aprofundar a sua jornada aí dentro da caverna onde está o tesouro, né? E, nesse sentido, nivelamento, né? Vocês trabalham fortemente com essa frente, é um ponto regulatório, a gente sabe, mas tem diferentes estratégias para fazer isso bem feito, né? Nós temos, sim, iniciativas, mas não diria que são, em termos de eficiência e eficácia, não diria que acontece como nós desejaríamos. Nós temos duas áreas, muito semelhante à sua fala de ontem, que um curso de como ler bem e escrever melhor, e um curso voltado à área de exatas, bem inicial, até para tentar dar conta daquela lacuna que vem de muitos dos nossos alunos do ensino médio, principalmente daqueles que estão há mais tempo fora da escola. Mas não é algo obrigatório, ele não tem sido obrigatório, até porque nós entendemos que dentro da estrutura posta enquanto desenho de currículo, já há um certo peso de quantidade de disciplinas nesse início de semestre. E para desestruturar isso, para trazer algo com caráter mais obrigatório em termos de nivelamento, o alicerce envolve uma estrutura muito grande, teríamos que desmontar o telhado, desmontar as paredes, porque nós trabalhamos com o currículo unificado de presencial e EAD. Então, não faz sentido para um curso presencial, que tem regularmente suas aulas noturnas, ter menos disciplinas para seguir essa sequência unificada com o EAD, porque o desejo particular meu era iniciar com 1, 2 disciplinas, inserir um pouco mais essas ações de nivelamento para garantir lá na frente. Só que para fazer essa diminuição, hoje são 3 ou 4, até 5 disciplinas, nós teríamos que desestruturar também toda uma casa já construída. Então, ainda não estou satisfeito com o que nós entregamos em termos de nivelamento. Bacana. Essa é a grandeza de um diretor, né, que conduz, sabe das oportunidades e identifica elas, né, como um caminho para melhorar. Parabéns, Tuca. E, com isso, a gente faz um gancho importante para a próxima etapa, e a Jaqueline, que fez uma pesquisa mais voltada aí à tutoria, não foi, Jaque? Vai falar das 3 outras etapas dessa jornada do nosso herói estudante. Porque agora ele vai encontrar o seu mentor, né? O encontro com o mentor. E aí essa importância dessas figuras dos atores pedagógicos, né? Em especial do tutor aqui. A travessia do primeiro limiar, né? O primeiro semestre, o primeiro ano, né? Que é a grande virada da evasão, acontece nesse primeiro ano.
provas, aliados e inimigos, não é? E aí a Jaque, então, vai nos ajudar a entender essas 3 próximas etapas do ciclo da jornada do nosso estudante. Bom, o mentor, então, é o tutor online, aquele que vai receber o aluno, que vai inserir o aluno na disciplina. Então, quem é o tutor? É aquele que orienta, motiva, conduz e avalia. Só que ele não faz isso sozinho, ele precisa da parceria com o docente responsável pela disciplina. Então, antes mesmo da disciplina iniciar, né, todos os bastidores ali têm que estar muito alinhado, muita interação entre o docente e o tutor. Então, o que a gente tem? A gente tem lá no Anchieta um trabalho que eu venho desenvolvendo já há cerca de 10 anos, que são indicadores de qualidade 360 graus. Eu vou focar aqui mais no docente responsável pela disciplina e no tutor. Então, para receber o aluno, já tem que ser com afetividade. E o que a gente considera a afetividade? A afetividade é desde chamar o aluno pelo nome, enaltecer o sacrifício dele, por mais que ele tenha feito uma entrega mediana ou um trabalho fraquinho, mas aquilo para ele, muitas vezes, foi o melhor que ele poderia ter feito. Ele deixou de passar o fim de semana com a sua família, porque ficou ali se dedicando aos estudos, ou porque não tinha mais dinheiro também, porque todo o recurso que ele tinha, ele estava destinando ao estudo. Então, tudo é sempre com sacrifício, e esse sacrifício tem que ser enaltecido. Então, desde o primeiro momento que ele recebe o aluno, ele tem que tratar o aluno com este respeito, com essa afetividade, se importar com ele, perguntar se ele está bem, desejar um ótimo fim de semana, uma excelente tarde, e é incrível o retorno que a gente tem, porque o aluno volta só para dizer, um bom fim de semana para você também. Então, essa recepção, esse encontro com o mentor tem que ser o mais próximo possível, que ele se sinta à vontade para questionar, para ter dúvidas 3, 4, 5 vezes, que o tutor deixe claro para ele, olha, você pode fazer atividades complementares, exercícios complementares, que eu vou corrigindo passo a passo. Então, a gente trabalha com uma tutoria personalizada, e, para isso, esse docente também tem que estar em parceria com o tutor. Então, para o docente, quais são os indicadores de qualidade que nós temos? O acompanhamento do tutor. Então, quem está na linha de frente é o tutor. Então, ele vai acompanhar, né, os feedbacks do tutor, vai tirar as dúvidas do tutor. Nós temos uma sala de interação, que foi apresentada até já em outros trabalhos aí, com a importância, e temos encontros síncronos, onde o professor já vai tirar as dúvidas do tutor sobre as atividades. Os nossos tutores são, né, praticamente todos, nós só temos um especialista, então 99% são mestres e doutores, são professores universitários experientes no mercado de trabalho e também em docência universitária. Mas ele tem ali o docente, que é o responsável pela disciplina. Então, há uma troca muito grande nesse encontro. As atividades. Então, para o desenvolvimento das atividades, nós trabalhamos com o conteúdo das empresas parceiras, todas presentes aqui, da Deline, a B42, VG Educacional, mas as atividades, elas são elaboradas pelos nossos docentes responsáveis pelas disciplinas. Então, como é que ele elaborou essa atividade? Ele calculou o tempo que o aluno vai ter para se dedicar, qual é o grau de dificuldade, né, o conteúdo ali, que ele já enfrentou o desafio de estudar sozinho, por textos, por vídeos. É o suficiente, né? O que mais que eu preciso acrescentar? Então, aí a gente entrou com a palavra, o professor, personalizando um pouco mais, tratando alguns casos específicos daquele conteúdo, daquela semana. Nós trabalhamos nos cursos
4.0, os cursos 100% EAD, com períodos de 7 dias para estudar cada unidade. Então, essas atividades elas têm que estar muito bem estruturadas, não só para o aluno, quanto também para o tutor. Quais são os critérios de avaliação? E, logicamente, né, aí vai outros itens que vão entrando, como o cumprimento do modelo. Hoje nós temos aí algumas atividades, até para poder sanar um dos problemas apresentados ontem, né? Todos estamos muito impactados aí com a apresentação, a situação do ENAD, em relação à formação geral. Então, a gente tem uma atividade, como no Mundo para o Mundo, que vai trabalhar, sim, né, uma parte do conteúdo, mas já dentro da atualidade, dos conhecimentos gerais. E temos atividades, como seria uma situação-problema, atividades Pensar Faz Bem, uma atividade reflexiva, e também ficou claro que é uma atividade de revisão. Fora isso, temos simulados, já, né, não valendo aí para a composição da nota dos alunos, mas preparando para a prova presencial, que é sempre a mais temida aí pelos alunos, muitas vezes pelo caráter de não ser com consulta. Ainda temos, né, a tempestividade, o tempo máximo de resposta ao aluno. Nós pedimos que o tutor responda em até 24 horas, ficamos muito felizes quando ele responde em 12, mas sabemos que muitas vezes ele vai precisar de 48 horas para responder. Mas se ele depender do professor, se for uma questão muito específica e que ele tenha dúvidas, ele vai recorrer no ambiente específico ao professor, então o professor precisa responder com 24 horas para que ele consiga cumprir o prazo. Então, nós temos que ter uma sincronia aí, nesses movimentos, nesta parceria. Então, a gente chama de tempestividade. Se eu tenho que responder, se eu sou tutora, tenho que responder ao aluno em até 48 horas, amanhã eu ainda, chegou o dia seguinte, eu não tenho a resposta, eu vou acabar atrasando a resposta para o aluno. Então, a tempestividade ela perde o sentido quando a resposta é depois do prazo necessário, como, né, responder algum questionamento para o aluno depois que a atividade já foi entregue ou depois que a prova já aconteceu. A própria elaboração da prova, que é tão temida pelos alunos, que ela, né, consiga buscar tudo aquilo que ele estudou na disciplina, também de acordo com o tempo, né, a profundidade, e sempre lembrando que temos que preparar os nossos alunos para questões no formato do ENAD. E a aula de revisão também é um indicador de qualidade que a gente tem, as aulas são síncronas, ao vivo. Então, no final, na última semana de cada disciplina, é um momento de bastante interação do aluno com o docente, mas também do docente com o tutor, mostrando para os alunos que há uma parceria, que há uma equipe, de fato, multidisciplinar, que está trabalhando. Então, que veio lá desde a concepção do material didático, da avaliação técnica, até ali dar os seus feedbacks, né, o retorno para o aluno, caminhar junto com o aluno. Então, esses são indicadores de qualidade, onde o professor, né, tem reconhecido a sua liderança, tem reconhecido a sua produção, por meio, né, de certificados, que nós classificamos em ouro, prata e bronze. Né? Perseguimos o ouro, aceitamos bronze. Menos do que isso não dá, mas eles foram criados não com caráter punitivo, porque eles são capacitados para poder trabalhar desta forma. Aí não alcançou, aí nós vamos identificar. Então, nós temos professores que elaboram atividades maravilhosas, aquelas assim que, né, até a gente que lê, assim, fala, nossa, eu gostaria de ser aluno dele, eu gostaria de responder essa atividade. Mas, em compensação, ele entregou 5 dias depois da data acordada. Então, é um professor que não sabe administrar o tempo, né, que não tem organização. Então, a gente tem que capacitar o professor, né, dar-lhe um reforço na parte de administração do tempo.
na aula de revisão, por exemplo, né, ele tem que ter ali, ser bastante sucinto, né, em cada um dos pontos, pegar as dúvidas que o próprio tutor já passou para o professor e aproveitar o tempo da melhor forma. Então, a gente vai trabalhar ou atividade, né, ele elaborou um fórum de discussão que acaba na primeira resposta, na primeira postagem do aluno, porque ele pediu conceitos. Né? Conceitos é conceito, e aí vai ficar mais difícil uma discussão. Não entendeu que o tema deveria ser provocativo, instigante, né, para poder facilitar, que não é, né, uma resposta certa, uma resposta errada, mas sim uma construção colaborativa do conhecimento que vai se dar durante aquele período. Então, esse professor que não está conseguindo formular o fórum, ele entregou na data. Então, a administração do tempo, ele não tem problema, mas ele não consegue fazer de acordo, ele não desafia o aluno, ou nas atividades mesmo, como seria, que é uma situação problema, ele pede também, né, uma atividade de perguntas e respostas, por exemplo. Então, tudo isso não é com caráter punitivo, mas sim de formação continuada, de melhoria contínua. É a parte da tutoria que vai pegar, né, o material já está pronto, as atividades já estão prontas e ele tem que conduzir. Então, em primeiro lugar, ele tem que ter um número compatível de alunos de acordo com a sua carga horária e o papel está muito bem claro quais são as suas atribuições. Então, nós trabalhamos com instruções de trabalho com base, né, em sistemas de qualidade, visando aí a ISO 9001, onde eles recebem, né, toda semana o que é para ser feito, quando é para ser feito, qual ferramenta utilizar e se existem textos padrão ou não. Então, hoje a nossa plataforma não tem agentes inteligentes, então muita coisa acaba tendo que ser manual mesmo ali para o tutor, mas fora isso, é muito com o foco de lembrar o aluno, de acompanhar o aluno, para que ele se sinta lido, para que ele se sinta percebido, envolvido, pertencente, né? Que ele esteja imerso ali nas atividades. Então, na tutoria, a gente trabalha os indicadores de qualidade, da afetividade, como eu falei logo na abertura, da interatividade, que é um indicador de qualidade quantitativo, então tem a quantidade de vezes que o tutor precisa interagir num fórum de discussão, que nós chamamos de conversando, a gente se entende. Então, né, mais ou menos ali, para um conceito 3, esses conceitos são nossos, mas eles nos ajudam a alcançar o conceito 5, na hora que chega o MEC. Um conceito 3 seria ali, dentre as participações dos alunos, 20% ser de responsabilidade do tutor, 30%, né, conceito 4, 40% conceito 5. Isso significa que o tutor jamais vai monopolizar o fórum, mas também ele não pode, nos nossos critérios lá, nos nossos indicadores, ele também não pode simplesmente, nossa, muito boa a sua participação, perfeito, está certo. Falou isso, acaba a participação daquele aluno no fórum, mas que ele instigue, que ele faça o gancho entre uma postagem e outra, né, que ele, né, sempre cumprimente o aluno, mesmo, né, aparecendo o nome dele ali, mas para mostrar, né, olha, aluno, eu estou lendo você. Então, todos os alunos que participam dos fóruns de discussão, eles precisam ter as suas mensagens comentadas, nem que seja em formato de grupos. Nos primeiros dias, dá para comentar individualmente, mas nem é o ideal, mas que, né, o tutor tenha a sensibilidade, né, e a experiência ali para pegar aquelas que estão convergindo e propor novos desafios, aquelas que estão divergindo e confrontá-las. E aí, quando nós implementamos isso, os próprios tutores falaram, poxa, olha, está uma expectativa do aluno só esperando qual vai ser o comentário em cima do fórum dele. Jamais um fórum pode ser deixado somente com os alunos. Então, esse
indicador interatividade, ele é um dos mais importantes que a gente tem. A tempestividade também. Então, se um fórum dura 7 dias, o tutor tem que passar por lá pelo menos 5 dias da semana. Né? Nossos tutores têm horário flexível, 100% home office, horário flexível. Então, ele pode escolher o melhor horário, desde que ele passe por lá. Porque, senão, a tempestividade, que é o outro indicador de qualidade, vai ser comprometido. Então, eu preciso sanar a dúvida do aluno ou fomentar aquela discussão, enquanto aquela discussão está acontecendo. Não adianta passar lá depois. Ah, mas e os alunos que postaram, 30% faz as suas postagens nas últimas 3 horas do último dia. Então, a gente criou critérios de participação e avaliação para que o aluno perca um pouquinho de nota das duas últimas participações, se forem no mesmo dia. Então, eles reclamam um pouquinho, mas, no final, eles acabam entendendo. Então, às vezes, o fórum vale 0,7, então, às vezes, o desconto é de 0,05. Mas isso pode fazer uma diferença ali no arredondamento. Então, se ele ficou, né, devendo esse pontinho aí, na próxima fórum, no próximo fórum, na próxima disciplina, ele vai lembrar. Depois do fórum, ou depois das tarefas, durante as tarefas, né, como seria, né, como pensar faz bem, o tutor vai dando feedbacks intermediários, mas, né, o final mesmo, quando entrega, ele faz também a moderação do fórum, mas depois ele vai corrigir. Então, ele vai retomar todas as postagens que o aluno fez e vai analisar se houve um crescimento do conhecimento, né, se ele realmente aprendeu, se atingiu o objetivo. E ali a gente vai olhar a quantidade de postagens, mas também a qualidade. Ele não tem mínimo, no mínimo 3, mas não tem máximo. E a nota dele é pelas 3 melhores postagens, já mostrando, olha, você pode errar, contanto que você esteja aqui com a gente, que você continue. E a provocação do tutor gera uma inquietação no aluno, que ele acaba indo pesquisar mais para voltar para o fórum e conseguir. Na verdade, ele está esperando ali, olha, agora você acertou, mas isso o tutor não vai fazer para não acabar com o fórum ali no meio do caminho. Candidata Jaqueline, você tem mais 1 minuto do seu tempo para a sua campanha. E aí a gente, né, dentro dos feedbacks, que também é um indicador de qualidade, que precisa ficar claro o erro do aluno, né, qual o caminho, e se ele não atingiu a nota máxima, indicar um texto complementar e atividades complementares que o próprio tutor vai corrigir sem nenhum comprometimento, compromisso, né, melhor dizendo, com a nota. E aí a gente tem também os cumprimentos de prazos. Para fechar aí, né, os passos aí na jornada do herói, né, a prova, né, os aliados, os inimigos ali. Então, já foi falado muito bem aqui pelo Evandro, a parte do nivelamento. Então, isso é um aliado dos alunos, porque eles chegam com dificuldades de língua portuguesa, de matemática e, inacreditavelmente, também de tecnologia. Então, nós já estamos, né, com a programação para entrar com mais esse nivelamento, que muitas vezes só a ambientação ali acaba não resolvendo, né? A própria aula de revisão, né, é um aliado do aluno, e o atendimento personalizado, o acompanhamento. O aluno tendo certeza que até o dia da prova ou do exame que ele for fazer, o aluno vai acompanhá-lo. A disciplina dura 4 semanas, mas ele só vai fazer a prova na 9ª semana, quando termina o módulo, e aí, mas o tutor acompanha o tempo todo. Então, esses são os indicadores de qualidade que a gente trabalha para que o aluno possa, né, vencer esse primeiro limiar aí, né, e todos esses desafios que são impostos aí quando ele inicia uma disciplina, né, isso vai sendo realimentado aí a cada disciplina. Fantástico, está eleita, né?
Olha só, você até sublinhou 3 vezes, né, a importância desse mentor na jornada do nosso estudante, ele ter a competência da afetividade. E, no dado momento, também percebi, na minha jornada de gestor, em que a afetividade precisava ser traduzida em alguma competência. E eu percebia, numa diretoria, nós tínhamos uma equipe lá de mentores, vou chamar assim por conta do nosso storytelling, atendentes que faziam a relação de uma diretoria de permanência. E, periodicamente, me reunia com eles e percebia que aqueles que tinham a competência de empatia eram mais resolutivos e perseguiam um problema até o final, né? Parecido com o que a gente viu ontem, né, o diretor aqui falando. E aí eu lembrei da historinha quando você contou, né, dessa dimensão da afetividade, que rapidinho fala que a solidariedade caiu num buraco fundo. Passou a apatia e nem percebeu que a solidariedade estava no buraco. Passou o antipático e debochou, desdenhou e ainda provocou a solidariedade que estava no buraco. Passou a empatia e pulou dentro do buraco. E disse, olha, eu não sei como é que a gente está aqui, eu não sei como a gente vai sair, mas estou junto nessa. Mas eu dei um outro fim para essa história também e disse, então chegou a empatia, viu a solidariedade no buraco, estendeu a mão, buscou corda e instrumentos e disse, cara, eu não vou pular aí porque nós dois vamos nos enroscar, mas eu vou ficar aqui porque eu já estive aí. E eu vou te tirar daí. Né? Então, tem 2 fins da história. E, dali para frente, empatia e solidariedade viveram, né, juntos para sempre. Mas, para dizer um pouco o aspecto até como a gente contrata as pessoas que vão desenvolver essa mentoria na jornada do nosso estudante. Não é verdade, Jaqueline? Muito bom. A gente vai voltar ao final e vai voltar para outras considerações, porque agora, olha só, o cara do Google, vou brincar assim, vai falar da aproximação da caverna secreta. Sugestivo isso, né? Google, caverna secreta. Aprovação e recompensa. Vamos falar de competências desse mercado, das dimensões tecnológicas, desse estendimento, né, de todas as ferramentas que a gente tem no nosso entorno para fazer esse nosso herói ainda mais forte, né, esse nosso estudante ainda mais perseverante. Diga lá. Isso aí, Janes. Vamos escalar para fora desse buraco aí. Legal. Para a gente entrar nessa parte, né, da jornada, vou resgatar algumas coisas aqui que o pessoal já mencionou, inclusive, e que a gente, no nosso trabalho com o Google e como parceiros do Google para a educação, justamente muito focado nessa questão de plataformas, de tecnologias, de ferramentas, né, de instrumentos que possam viabilizar a gente tanto fazer a prestação mesmo do serviço, né, conseguir conduzir o curso, conseguir operar, conseguir fazer isso com qualidade, mas, de fato, ter facilidade e ter à mão os indicadores, como o Evandro colocou, que cada um vai escolher, né, a forma, os indicadores a serem usados, mas que a gente tenha, de fato, viabilidade, flexibilidade, facilidade de ter, né, indicadores que, de fato, reflitam, né, a qualidade para a gente, sempre com o olhar no estudante, sempre com o olhar na jornada desse nosso cliente, no final das contas. Aí, né? Então, a gente trabalha muito com um tripé, com um conjunto que a gente entende que é totalmente essencial que essas coisas aconteçam de forma alinhada e estejam presentes o tempo todo, que é esse tripé de pessoas olhando para o tutor, para o monitor, para o professor responsável pela disciplina e o aluno também, né? A tecnologia, que no caso da EAD, né, é natural, é óbvio, é essencial, mas a gente não pode olhar a tecnologia como uma coisa dada, né? A gente tem que entender qual que é a intencionalidade daquela tecnologia. Por que eu escolhi aquela tecnologia? No nosso caso aqui, por que a gente escolheu o Google, por exemplo, para trazer para as instituições e fazer todo o nosso trabalho de consultoria, de implantação de plataformas
usando o Google, inclusive para EAD, ao invés de outras N tecnologias que a gente teria à disposição no mercado. Então, qual que é a intencionalidade dessa escolha na hora de definir realmente, eu vou para esse caminho, eu vou para aquele caminho. E de nada também adianta, né, pessoas, tecnologias, se não tiver os processos, né? A Jaqueline falou bastante disso, né, por trás daquilo tudo, né, quando a gente vai falar, né, até de qualidade, de ISO e coisas assim, né, o processo está por trás disso o tempo todo, né? Então, para a gente chegar lá, para a gente de fato unir essas três coisas e conseguir, na jornada desse nosso estudante, a hora que ele está se aproximando da caverna e vai começar a passar de fato, né, ele já tomou a decisão, já entrou, já iniciou, eventualmente já passou ali, né, venceu o primeiro ano, que não é fácil, ou os primeiros meses até, né, que a gente sabe a questão da evasão, e ele começa de fato a enfrentar ali as avaliações, as provas, e a gente começa a olhar para a ENAD, né, e tudo isso mais, mas não só ENAD, né, o dia a dia dele, o aluno, desde um simples fórum, né, ele passa por avaliação, e a gente tem que ter, de novo, aí voltando para a tecnologia, para processos, a gente tem que ter instrumentos para, de fato, acompanhar o dia a dia do aluno e aproveitar o tempo todo, se a gente conseguir, se a tecnologia viabilizar isso, aproveitar o tempo todo para a coleta de indicadores que vão nos ajudar a avaliar aquele aluno, avaliar a qualidade da interação desse aluno com a plataforma, com os meus tutores, né, e por que não, vou aproveitar o gancho também do que a Jaqueline comentou, dos meus agentes inteligentes. Então, eu vou fazer, como o cara do Google aqui, tem uma coisa no Google que está no DNA, né, da história do Google, e isso faz parte, é um dos pontos-chave de sucesso do Google em tudo que tem sucesso no Google, que é o pensamento que o Google chama de 10x, né, de pensamento 10 vezes. Quando você tem um desafio, um problema para resolver, né, e seja, eu estou com esse indicador aqui de qualidade que não tá suficiente, cheguei nem no bronze, por exemplo. No Google, a gente olha para isso, né, não onde eu quero chegar imediatamente. Eu quero melhorar, óbvio que eu quero melhorar, né, mas eu vou tentar resolver o problema pensando 10 vezes. Eu não vou pensar só em dar um passo. Se eu pensar só em dar um passo, pode ser que eu consiga atingir aquilo, ou seja, na minha expectativa, eu fiz tudo. Eu consegui 100% de resultado. Quando que a gente consegue 100% de resultado em tudo que a gente faz? É muito difícil. Agora, se eu me colocar, né, a minha expectativa em 10 vezes aquilo, mesmo que eu não atinja 100%, que vai ser, obviamente, muito difícil, né, eu vou ter um ganho, às vezes, muito maior. Não vou chegar no 10 vezes, mas se em vez de eu ganhar 2 vezes, eu ganhar 5, né, eu consegui aumentar a qualidade ou conseguir evoluir de forma muito mais rápida. Então, isso é uma coisa que a gente sempre pensa, se colocar um desafio talvez 10 vezes maior do que ele é de verdade. É por isso que a gente consegue, às vezes, evoluir tão rápido. Então, vou me dar a liberdade de colocar aqui com vocês mais perguntas do que respostas, mais questionamentos, talvez, do que respostas. Então, como é que a gente se provoca, nós como gestores, né, e como responsáveis por essa jornada do aluno aí, a gente se forçar mais mesmo, tentar um pouco mais, né, ou colocar como objetivo final isso lá na frente realmente. E aí a questão dos agentes inteligentes, por exemplo. Né? Uma coisa que eu vejo hoje, não só no Google, mas tem N exemplos, nós como sociedade, nós como setor de educação e empresas e consultorias que fornecem plataformas e tecnologias para a educação, a gente já tem tecnologia madura o suficiente para a gente utilizar muito mais tecnologias
do tipo agentes inteligentes, inteligência artificial, machine learning, os chatbots de atendimento, acho que o Evandro comentou também, né, na hora que o aluno está lá tomando uma decisão, a parte toda burocrática, né, do dia a dia desse aluno, dele ter que, sei lá, a questão do pagamento, que é um dos grandes problemas aí de evasão, a gente não consegue colocar, né, atendimentos virtuais eficientes, que funcionem de verdade, que sejam bons, que tenham qualidade para o aluno, para interagir com esse aluno e resolver problemas de forma muito mais rápida, mais escalável, que é uma coisa que está também no DNA da EAD, né, a escalabilidade, e com qualidade para esse aluno, com certeza a gente consegue. A gente tem tecnologia para isso. Quem nunca viu, procure, né, no YouTube, por exemplo, alguns exemplos desses assistentes virtuais. Do Google é o Google Assistente mesmo, né? Tem várias demonstrações de tecnologias que já estão disponíveis à mão, que a gente pode utilizar e aplicar na educação. O que falta, às vezes, para a gente muito, acho que é isso. Tá bom, eu vou pegar essa tecnologia que o Google demonstra lá numa interação, uns anos atrás, que saiu o exemplo lá do Google Duplex, por exemplo, né? Era o assistente virtual atendendo um telefone. Se ninguém te contasse que quem estava atendendo o telefone era um assistente virtual, você nunca desconfiaria. Ele passa lá no teste de Turing tranquilamente, naquela interação ali. É uma pessoa falando. Então, assim, a qualidade da tecnologia que está por trás e das pessoas para configurar, para operar aquela tecnologia, a gente já tem. Por que a gente não traz isso mais um pouco para a educação? A gente sabe que na educação a gente tem, às vezes, um pouco de receio. Eu sempre falo, eu comecei na educação como professor eu sou biólogo, comecei como professor de ciências do Fundamental 2. Né? A gente tem o bom educador, né? Acho que a gente tem uma responsabilidade e um senso de responsabilidade muito grande. A gente sabe que se a gente errar ali, eu posso estar acabando com a vida de um aluno, né? Ou de uma turma inteira, né? de um ciclo inteiro ali. Então, às vezes, a gente também é muito, vou chamar aqui, muito lento, por falta de uma palavra melhor, né, para adotar essas inovações, para andar um pouco mais rápido para esse lado. Então, uma das provocações que eu queria deixar com todo mundo aqui, um pouco é isso. Né, como é que a gente, ao mesmo tempo, ser responsável, mas andar um pouco mais rápido na educação comparado com outros setores, né? O exemplo do atendimento por telefone aqui que eu falei no Google, desse case lá, acho que era atendimento para um barbeiro, um cabeleireiro, estava marcando um horário. Como é que eu trago isso para a educação? Como é que eu uso a mesma tecnologia, que já tem um nível de qualidade absurdo, isso já tem uns anos até, né? E trago isso para fazer um atendimento para um aluno que está no início ali da jornada, ou mesmo de um aluno que está numa disciplina de nivelamento ou numa disciplina do dia a dia, até num fórum, por exemplo. Né? Então, isso é um ponto importante. Um próximo, vamos dizer assim, um próximo passo nessa história que a gente não pode esquecer tá bom, tecnologia, né, parece que a gente está falando assim, a tecnologia é linda, maravilhosa e vai resolver todo o problema. Não vai. Né? Tem até uma frase do Sundar Pichai, que hoje é CEO do Google, da empresa controladora lá do Google, da Alphabet, né, que ele diz mais ou menos que a tecnologia sozinha não vai melhorar a educação. Não adianta. Tecnologia é o que eu falei, já existe, está aí. Melhorou alguma coisa na educação? Talvez não. Só melhorou se a gente aplicar, mas ela tem um potencial muito grande de melhorar. É aquela coisa, o professor, ou eu diria até o profissional, o educador de qualquer área, que souber usar tecnologia, ele vai ser um melhor educador, um melhor profissional do que aquele professor que não conseguir aplicar isso como ferramenta, como instrumento. A gente tem que ter isso no dia a dia, né, em mente. Não é que a tecnologia vai substituir o professor, vai continuar precisando de gente, não tem como. Né? A gente está anos e anos ainda longe disso. Um outro ponto importante que a gente tem que olhar para a questão de tecnologia e nos indicadores de qualidade a EAD tem uma posição super privilegiada em relação a isso,
que é a questão dos dados, né? O impacto, por que a gente está falando tanto, a palavra da vez hoje, uns anos atrás, a gente falava muito de Big Data, né? A questão dos dados. Hoje em dia, a gente já está falando muito de inteligência artificial, de machine learning, que é o quê? É o que fazer, no final das contas, né? É o que fazer com esses dados. Na EAD, a gente tem o potencial de ter dados de tudo desse aluno. Não só os dados que a gente pensou previamente que seriam indicadores de qualidade. Mas e os outros dados que eu consigo, de forma estruturada, entregar para um modelo de machine learning e aprender com aqueles dados? E eu posso descobrir ali outros indicadores também de qualidade, mas que eu nunca tinha imaginado que eram indicadores de qualidade. Tem vários exemplos de aplicação de tecnologias de machine learning na educação. Um dos mais antigos que eu me lembro, inclusive de cabeça, que usou algumas tecnologias do Google de uma faculdade lá nos Estados Unidos, olhando para a questão da evasão, e que eu participei de uma apresentação uma vez com o pessoal num evento lá, e uma das perguntas que fizeram para o palestrante foi, tá bom, mas quais foram os indicadores importantes que levaram esse modelo de vocês de inteligência artificial, de machine learning, a ter esse resultado tão bom na prevenção da evasão? O modelo deles lá, resumindo aqui, o modelo deles conseguia, em 11 dias do início do curso do aluno, então o aluno se matriculou, começou as aulas hoje, daqui a 11 dias, sem o aluno passar por nenhuma avaliação, sem o aluno ter feito nenhum ciclo de pagamento, né, o modelo já conseguia dar para a instituição, com 83%, na época lá, com 83% de acurácia, de acerto, quais eram os alunos que não iam concluir aquele curso. Um curso de 4 meses, em 11 dias, né, o modelo já dava a lista de alunos, são esses caras aqui que você tem que pegar o telefone e ligar para eles, né? E aí a pergunta era, tá bom, mas então quais são os indicadores, né? Quais eram os pontos-chave? A resposta do palestrante foi, tinha N variáveis ali, mas o mais importante não eram quais. O mais importante é que nenhum dos que a gente imaginava previamente que seriam os importantes eram os indicadores importantes que determinavam se o aluno ia evadir ou não. Então, a gente olhar para esse potencial que a tecnologia tem, aliado às pessoas, e não esquecer que o professor, o educador, se ele não for capacitado, se ele não for formado, se ele não for também acolhido no uso dessas tecnologias, se a gente inventar um monte de coisa de tecnologia aqui, pensar na preparação do estudante, que a gente tem que pensar, porque a gente sabe que o aluno sabe usar muito bem o WhatsApp e o Facebook, mas na hora que chega ali na hora de usar a plataforma, ele tem dificuldade, às vezes, mais do que a gente, do que os professores, né? Mas pensar também nesse educador. Então, não adianta a gente viajar também demais, né, na tecnologia, pura e simplesmente, e não puxar o educador junto. Fazendo tudo isso, né, a gente vai conseguir retornar para o aluno, inclusive, e não só retornar para a instituição, pensando, por exemplo, ENAD, né, que é a visão do aluno, né, o aluno está fazendo ENAD para a instituição, não é para ele. Eu tô Candidato Augusto, você foi para segundo turno com mais um minuto. 30 segundinhos. Na visão do aluno, ele está fazendo ENAD para a instituição. É para a instituição conseguir mais matrícula e não para ele. Então, como é que a gente cria essa jornada do aluno de forma a mostrar? E poder usar depois lá na captação, a mostrar não o quanto a minha instituição só é boa, mas o quanto eu consegui pegar um aluno que tinha um gap enorme lá no início, eu acompanhei, eu tenho todos esses indicadores aqui para mostrar que esse aluno começou desse jeito e terminou, né, na recompensa, terminou lá no meu final do meu curso, ele terminou nesse nível aqui, e até chegar no mercado aqui que o Armando vai falar para a gente, né? Usar esse indicador não só a instituição em relação a outras, mas o aluno em relação a ele mesmo, aquele aluno que começou em relação ao aluno que terminou. Acho que esse é um grande X da questão que talvez a gente explore relativamente pouco, mas a gente tem instrumentos para fazer isso.
Super legal. É a jornada dele para ele mesmo, né? Exatamente. E sabe o que foi bacana? Muitos insights, a gente ficaria tempo te ouvindo aqui, mas brinquei contigo, né? O cara do Google vai falar da caverna secreta, e aí você fez um contrato com a gente. Desculpa, eu vou desiludir vocês, porque não tem muita resposta, o que tem é muita pergunta e provocação. E quando você está diante de um problema, potencialize a 10. Esse é o segredo da caverna. E nessa caverna estão todos os dados. É uma nuvem de dados que a gente precisa decifrar e saber fazer as perguntas corretas para ter as melhores informações sobre a jornada do estudante por ele mesmo e não na comparação de outras métricas que não é dele, né? Perfeito, Augusto. Fantástico, cara. E a gente vai para a reta final agora, olhando para o caminho de volta, a ressurreição, olha só, meu caro, o retorno com o Elixir. Ficou fácil para ti, né, meu querido? O Armando, né, que tem uma experiência aí com universidade corporativa, e vai falar desse momento em que a gente vê que o Elixir, esse antídoto, nem sempre é conhecimento técnico. E ele chega no mercado do trabalho e ainda falta alguma coisa, ele encontra criptonita lá e perde algumas das forças. Explica para a gente como é que resolve ser herói nessa jornada do egresso. Bom dia para todos e para todas. Realmente, eu também gostaria dessa resposta, para falar a verdade, porque a gente está tentando. Eu sou professor há 36 anos, e o difícil de ser professor é se conter nesses 15 minutos aí que eu tenho. Mas eu sou uma pessoa muito disciplinada, com certeza eu vou me conter. Eu comecei a trabalhar muito jovem, e eu fui office boy, fui caixa de restaurante, mas de empresas pequenas, né? E quando foi em 79, eu entrei na Caloi. A Caloi fez uma carreira longa lá, e adorava trabalhar, aprendi muito lá. E quando foi em 86, eu estava na Caloi ainda, aí eu terminei minha graduação em 86 e eu consegui dar aula numa universidade, em uma faculdade na época, em 87. Na realidade, eu fui primeiro auxiliar de ensino, depois virei professor. E eu falei, bom, essa é a minha vida mesmo. Eu vou dar aula de noite e vou estar na empresa durante o dia, né? Eu não vou falar que eu vou dar aula de noite e trabalhar, porque aí a turma pergunta se a gente só dá aula e não trabalha, né? Não é realidade, é um trabalho da aula também. E aí eu fui levando a vida assim, eu acabei na universidade, na vida acadêmica, eu acabei chegando como diretor da pós-graduação, fui coordenador de curso, tal, vários tempos, pesquisador da USP, muitos anos, agora estou terminando meu pós-doutorado. E no ambiente corporativo também, sempre trabalhando nas organizações. Quando foi em 2006, a UI, que é a Ernst Young, me convidou para realmente fundar a Universidade Corporativa. E eu fui, eu não sabia nem o que era, para falar a verdade. Aí eu falei, eu vou lá nessa daí, porque eu desejo, na realidade, responder uma pergunta que eu me faço desde que eu comecei a dar aula, que é se de fato eu estou desenvolvendo as pessoas. Sempre eu ia para casa depois da aula e eu me perguntava, será que realmente essas pessoas estão preparadas para trabalhar no mercado profissional? Será que eu estou cumprindo meu papel? E eu sempre tive esse pensamento. E aí a gente montou a Universidade Corporativa, que agora eu sou reitor, e nessa Universidade Corporativa a gente tinha um objetivo muito claro, assim, 2 objetivos grandes, que era, na realidade, você reduzir o gap de educação, que é um problema nacional, e também acelerar a carreira das pessoas, porque a gente precisa crescer muito, você precisa ter gente sempre pronta, e a gente precisa acelerar a carreira, porque senão as pessoas não ficam também, essa é a grande realidade, a gente precisa acelerar isso, né? E aí, esses são os grandes propósitos. Na época, a gente fez um estudo e tinha 2 drivers claros para a gente, né? Primeiro, tinha que ter muita inovação em educação. E o segundo, que a gente tinha que ter efetividade, ou seja, as pessoas tinham que aplicar o conhecimento, tinham que impactar o negócio. E essa foi a lógica de tudo. Toda a estrutura da universidade foi montada nessa lógica, né? Ela foi montada, então, na realidade, a gente tinha uma associação clara, uma conexão clara entre as estratégias da UI, no Brasil, no caso, no começo era Brasil, agora é mais países, mas a gente tinha uma clareza muito grande da estratégia, tinha um modelo de competências muito claro, tanto no nível de soft skills, ou socioemocionais, como as pessoas falam, ou power skills, enfim, as características, habilidades comportamentais, e as questões técnicas, os temas técnicos. E aí a gente dividiu a universidade nessa estrutura, uma estrutura que permitisse que a gente tivesse alguns times, na realidade, trabalhando no desenvolvimento de soluções de educação
nessas competências que eu acabei de falar, tanto no campo de soft skills quanto no campo de técnicos, e um grupo de pessoas que fazia a entrega, sob o ponto de vista de operação, e os facilitadores, na realidade são os professores, que nos ajudam. E a gente seguiu esse modelo. Então, é um modelo bastante interessante, porque, na realidade, a coordenação também dos cursos, elas são divididas, né? Ela é matricial. É uma parte com a universidade, no sentido de desenhar a solução, e a parte técnica fica com a própria empresa, que desenha o conteúdo técnico. Então, a gente faz essa parceria e consegue desenvolver, assim, cursos que a gente entende que sejam da qualidade desejada. E aí a gente foi montando essa estrutura. Quando foi agora em 2020, a gente fez um rebrand, que a gente chama, a gente fez uma reavaliação da universidade, e a gente aí ficou com 4 drivers, né? O primeiro deles seria que o OmniLearning, a gente teria vários canais de acesso para as pessoas. Então, a gente tem podcast, a gente tem vídeos interativos, a gente tem, por exemplo, outras possibilidades. Por exemplo, a gente tem webséries. Então, as pessoas têm as webséries, são vários episódios que as pessoas têm. Você tem a possibilidade do e-learning, que a gente também tem o e-learning, mas a gente também tem o curso presencial. Então, enfim, a gente imaginou aí uma série de possibilidades para as pessoas alcançarem, com aplicativos e tal, para as pessoas alcançarem o conhecimento. Esse era um drive. O outro drive foi o balanceamento dos cursos presenciais e virtuais. Continuamos também com isso, com as 2 modalidades. Um terceiro é realmente o fortalecimento da tecnologia. Então, a gente coloca lá, tem chatbot, a gente tem inteligência artificial, você tem aquela machine learning, você tem uma série de tecnologias que a gente usa para poder colocar. As salas também são bem ambientadas, sob o ponto de vista de tecnologia, mas é um conceito que a gente tem claramente, é que a tecnologia é um meio, ela não é um fim. E, portanto, se a gente quiser fazer um curso de gestão de projetos, com tabuleiro a gente faz, e não precisa de tecnologia. O grande objetivo foi o que eu falei no início da minha apresentação. A preocupação que eu tenho é se a gente está desenvolvendo as pessoas e não o contrário. O método que a gente vai utilizar é uma consequência do que a gente quer desenvolver nas pessoas e não o contrário. Senão, nós colocamos a tecnologia como principal e nós viramos uma startup. Então, não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo, de fato, é desenvolver as pessoas. Essa é a preocupação. Pelo que eu expliquei para você, a gente usa muito tecnologia, mas é sempre importante entender que a tecnologia é um meio e não um fim. Então, a gente tem várias possibilidades de treinamentos que não envolvem tecnologia, porque a gente tem muita segurança que aquele método escolhido é o método mais adequado para desenvolver as competências. E esse é o regime que a gente vai fazendo. Então, os times da universidade são divididos nessa estrutura, mas tem alguns projetos que a gente separa por pessoas. Então, a gente tem alguns projetos, por exemplo, como desenvolvimento de facilitadores, que antes era focado muito no desenvolvimento de facilitadores ou professores no ambiente presencial. Hoje a gente ampliou o projeto e a gente também, sim, qualifica essas pessoas para dar aula no ambiente virtual. Então, a gente continua com a questão da andragogia. As pessoas são qualificadas para andragogia, os instrutores, os facilitadores, com design instrucional, e todos os conteúdos para que a pessoa consiga ter um bom desempenho sob o ponto de vista de facilitação ou mesmo de ensino. Então, esse na realidade, é os modelos que a gente vai fazendo para poder facilitar. Então, tudo que tem as universidades, a gente faz. É claro que a gente não é uma universidade convencional, a gente é um complemento da universidade. É importante a gente entender isso, né? A gente não compete em nenhum momento com a universidade, a gente complementa aquilo que precisa ser. Porque a universidade, eu estou há 36 anos dando aula, conheço bastante, como eu te falei, cheguei na universidade, não na nossa, né, nas universidades convencionais, cheguei na diretoria de pós-graduação, então tive um profundo conhecimento nisso. Então, a gente tem até um limite que a gente consegue ir com a universidade. Por mais que a gente tenha modelos de competências, tem competências que são específicas daquela empresa ou daquela. Nunca, a não ser que a gente faça um curso em compras, que é a grande realidade. Mas, de maneira geral, é difícil a gente atender da maneira que a gente deseja. Agora, é importante, na minha opinião, seja na universidade convencional, ou universidade corporativa, o que eu penso muito é que o cliente não é o aluno, e sim a sociedade. Porque ou a gente prepara essas pessoas para a sociedade, e não para ele mesmo. Importante a gente entender isso. Ou a gente olha a sociedade e fala, é isso que a gente precisa desenvolver, e a partir disso sai todo o conceito. Então, quando a gente olha, toda a nossa universidade foi montada com esses conceitos que eu acabei de dizer. Resumindo, para ficar dentro do tempo, a gente tem um modelo também de avaliação, de indicadores, né, que é como a gente costuma dizer.
Então, você tem os indicadores que são organizacionais, que a gente está olhando o budget, a quantidade de horas que as pessoas fazem, de treinamento, etc. Você tem a avaliação de reação, ou seja, se os facilitadores ou professores, como está tendo reação dessas pessoas em relação aos alunos que estão assistindo o curso. Mas não adianta só isso, a gente tem avaliação também de aprendizagem, no sentido da pessoa, se a gente está realmente conseguindo fazer com que as pessoas se transformem no campo técnico, mais nas competências técnicas, são mais testes, provas, etc. E no campo de soft skills é a avaliação de performance que a gente tem no dia a dia de trabalho. Só que a gente tem uma avaliação de aplicação também. Quer dizer, se de fato as pessoas estão aplicando aquilo no dia a dia de trabalho, porque a grande realidade é que se você avaliar bem o professor, tirar 10 na prova e não aplicar nada, é complicado. Então, na realidade, a gente tem muita preocupação, ou seja, de ter todo esse conjunto. Então, a avaliação para nós não é um indicador, né? Esse indicador, assim como o Santo Grau, que todo mundo procura, não existe um indicador. O que existe é um sistema de indicadores que apontam a tendência. Então, se aquela tendência está indo bem, a gente está contente. Então, tem o sistema de aplicação, uma avaliação de aplicação. Depois tem o sistema, o indicador de impacto, quer dizer, porque alguns cursos têm uma interferência muito direta no negócio. Então, a gente precisa saber se realmente está impactando ou não aquele negócio. Depois, a gente tem o sistema de avaliação em clientes, para saber se realmente os clientes atestam a qualificação dos nossos profissionais. E tem a avaliação de clima também, porque uma parte dela é sob o ponto de vista de desenvolvimento de pessoas. Esse é o modelo. Agora, isso tem uma estrutura, a gente tem uma metodologia de desenvolvimento de disciplinas e cursos. E essa metodologia foi criada pela gente justamente a partir dos resultados que a gente quer alcançar. Então, a gente parte desse objetivo, é isso que a gente precisa. Então, a gente vai desenvolver os programas com esse foco. Então, a gente inverte a lógica, porque senão não faz sentido. Mas veja que essa é uma lógica para nós, que é uma universidade, que somos uma universidade corporativa, e tem uma preocupação muito grande com essa questão de aplicação e de impacto, né? Então, esse é o case que a gente tem aí das universidades. E diria que, apesar de eu ter, como estou com 36 anos, trabalhando na educação, 43, somando tudo, né, todas as minhas profissões, mas eu ainda continuo. Muitas vezes eu vou dormir e falo, puxa vida, será que a gente desenvolveu as pessoas mesmo hoje? Porque você gastar R$1 ou R$1 milhão é a mesma coisa se você não desenvolver as pessoas, do meu ponto de vista. Então, a preocupação não é R$1 ou R$1 milhão. É, de fato, se a gente está colocando as pessoas no caminho certo, se a gente está trilhando as pessoas. Claro que não depende tudo da gente, né? A pessoa também tem a parcela dela, é uma parcela muito grande, é verdade. Mas eu acho que o foco nosso tem que ser essa questão, não só na questão do ensino, não só na aprendizagem, mas, sobretudo, na aplicação e na questão do impacto. Essa é a visão que a gente tem, sob o ponto de vista de indicadores, com essa lógica inversa, né? A partir deles, a gente estabelece tudo que a gente precisa alinhado com as competências e estratégias da empresa. Bom, muito obrigado. Fenomenal, e olha só, né, a gente está aqui correndo com o tempo, mas fechando no tempo certo. A gente só quase tinha que terminar no meu nome é Enéas aqui, né? Mas como é bom essa dinâmica, né? Agiliza, vão trazendo os insights. Então, você acompanhou com a gente um pouco dessa jornada do nosso herói, o estudante, olhando para o ponto de vista da gestão dos indicadores, né, dessa jornada do estudante, garantindo qualidade acadêmica, permanência. Você viu com o Tuca, ouviu, né, que uma boa captação traz, né, alunos bons, perseverantes, mas que sem o devido cuidado, sem a devida ambientação, isto não é mágico. A gente aprendeu, né, com a Jaqueline que esse estudante, ele precisa de um mentor, o melhor tutor são os atores pedagógicos mais presentes no cotidiano, que desenvolvendo afetividade, empatia, dão melhor resposta. Com Augusto, a gente percebeu que na jornada desse nosso estudante existe um oráculo de dados, que se não fizer a pergunta certa e você não dimensionar 10 vezes mais o que está procurando, talvez a tua resposta seja simplória. Disse e reafirmou, não é a tecnologia que vai resolver tudo. Senão, acreditaríamos já que um bom algoritmo daria aulas e faria melhor do que o ser humano. E a gente terminou aqui com o Armando, olhando para o Elixir. E ele já começou dizendo, não tem mágica nesse Elixir, tem muito esforço. É a pessoa certa no lugar certo, sendo acelerado para ocupar novas posições e se realizando. E a gente viu que a melhor imunidade que ele pode ter é um bom desenvolvimento das soft skills,
acompanhada das Power Skills e todas as outras competências necessárias para essa jornada. Jornada que cada um de nós aqui vive, né? E é o nosso desafio cotidiano, a superação e autodesenvolvimento contínuo, né? Pelo tempo, a gente não vai conseguir abrir para perguntas, mas com certeza você coleciona bons insights e a gente quer agradecer demais essa mesa. A primeira mesa, eu diria que foi a melhor mesa entre 9 e 10 e meia, né? Sem dúvida nenhuma. Então, uma salva de palmas a esses nossos queridos que generosamente nos ajudaram a pensar.